E a partir de agora, aqui em nosso programa, temos um bate-papo sensacional, cheio de informação. E vamos agradecer a mais uma oportunidade de estarmos aqui com dois grandes especialistas no assunto da Oncolog. Eu quero agradecer muito a presença do Dr. Bruno Eringer, oncologista clínico, mais uma vez aqui com a gente. Muito obrigada, doutor. Sempre agradeço o convite. E Dr. Lausamar Salomão Júnior, que é cirurgião oncológico e está pela segunda vez aqui em nosso programa, depois de 2 anos e pouco. Doutor, que saudade! Seja bem-vindo novamente. É sempre muito bom estar com você. Muito obrigado mesmo, Elga, por esse convite. Hoje nossa pauta é sobre câncer coloretal. Vamos iniciar falando sobre o câncer coloretal. Ele, nos homens, eu acredito que ele seja o segundo mais incidente, né? Perde apenas para o de próstata, doutor, é isso? É isso mesmo. A região centro-oeste e sudeste ele é o mais frequente, segundo mais por frequente. Região? É. Olha só. Acreditamos um pouco em relação a notificações em estados em desenvolvimento inferior, mas na região sudeste e na região centro-oeste é o segundo mais incidente, tanto em homens quanto em mulheres. Tanto em homem quanto só no caso do câncer de mama, então, que o das mulheres supera o câncer coloretal. Isso. Algumas regiões também, o colo de útero vem logo a seguir do câncer de mama. Entendi. E, doutor Bruno, como estamos nesse ano? A crescente continua, infelizmente, sobre os casos de câncer coloretal? São reflexos de pandemia, de represamento que a gente já conhece. Ainda, doutor? Vem falando, mas a gente está observando sim uma incidência um pouco mais precoce dessa acometimento na população, né? Que a gente esperava antigamente câncer, a gente falava era aquela coisa do idoso, já não é mais assim. A gente já sabe dos cânceres de mama nas mulheres muito jovens, né? E o câncer coloretal também nos pacientes muito jovens. A gente tem visto isso cada vez mais frequentemente, né? Mudança de hábitos de vida, alimentares, então a coisa está aparecendo mais cedo. Olha só, no caso do câncer coloretal, a prevenção é algo assim muito importante. Quanto antes você descobrir, as chances de cura, doutor Lausamar, são grandes também, quase 100%. Exatamente, puxando um pouquinho um gancho que o Bruno falou, ele é ligado, o câncer coloretal é ligado a uma alteração genética de lesões neoplásicas benignas que se transformam para uma doença maligna. Então, se identificadas essas lesões no início, que são lesões benignas, também conhecidas como pólipos, ela para aquele processo e não há degeneração para a malignidade. Então, por isso que é totalmente identificável e rastreável. Né? E esse rastreamento, como é feito? Bom, de acordo com a idade e com a história clínica, né, de casos familiares pré-existentes, há necessidade de um rastreio com 10 anos antes, através de colonoscopia. Mas aqueles pacientes que não têm histórico familiar, inicia-se aos 50 anos. Entendi. E todos esses exames, que é a colonoscopia, é a procura dessas lesões precursoras. Uma vez identificando e retirando através do exame, que é a colonoscopia, você para um processo que acontece um desenvolvimento em 10 anos. Então, o tempo de incidência aproximadamente é com 60 anos. Então, se com 50 anos eu faço os exames e encontro essas lesões iniciais e retiro, eu evito uma incidência e um câncer invasivo aos 60 anos. Normalmente é isso. E no caso, os pacientes hoje, doutor Bruno, que chegam ao seu consultório, eles chegam já com um diagnóstico avançado? Não é uma coisa tão unânime assim, né? A gente Sim. tem um padrão da população que não tem acesso, eles chegam a maioria com câncer avançado, a incidência é clássica. Mas as pessoas que têm o acesso ou que se preocupam com a própria saúde e fazem os exames preventivos, a maior incidência é com câncer localizado e com alta taxa de cura, alto índice de cura, né? Importante é só frisar essa história da prevenção, que eu acho muito interessante isso. A prevenção, quando a gente fala do câncer de mama, outubro rosa, mamografia, né, na verdade aquilo é uma prevenção para você diagnosticar antes e não morrer e curar, porque o câncer já está lá. A mamografia pega o câncer que já está lá. No caso do colo retal, não, isso realmente é a prevenção primária. O câncer ele ainda não existe, ele ainda não se transformou, tem a lesão que pode virar o câncer, que é ressecada, e aí você resolve o problema antes mesmo de virar câncer. Então é ainda mais efetivo. É outro
outra história, né, doutor? Sim. Não se submete a nenhum tipo agressivo de tratamento ainda, porque nem existe o câncer, né? Tem algumas pesquisas em andamento, algumas patentes tentando ser colocadas nos Estados Unidos, principalmente para você fazer essa triagem já em testes sanguíneos, mas isso ainda a gente está longe, a gente ainda depende da colonoscopia para fazer esse procedimento, esse diagnóstico de forma precoce. O teste sanguíneo traria uma outra realidade nesse rastreamento, você né? evitaria uma quantidade enorme de exames desnecessários em pessoas que não têm e não vão desenvolver a doença nos próximos anos, né? Seria o intuito seria mais ou menos... Doutor, esse rastreamento, por exemplo, de sangue, eu também não sei se isso procede, mas o sangue nas fezes, tem um rastreamento pelo sangue nas fezes? Tem, só que ele tem uma alta taxa de sensibilidade, ou seja, a quantidade de falsos positivos vão ser muito altos. Então, não é o principal exame. Então, baseado numa história clínica e com a idade, a colonoscopia é o principal exame. Fala colonoscopia, as pessoas têm medo, né, doutor, de fazer. É um exame um pouco desconfortável, sim, mas é um exame super importante. É ele que detecta... Se inicialmente uma lesão precursora, ele retira, já trata. Então, sem sombra de dúvida, a colonoscopia, além de retirar as lesões pré-neoplásicas, também encontra a lesão neoplásica e faz o diagnóstico, que proporciona todo o tratamento. Entendi. Doutor, no caso, como vocês falaram que o caso da genética é algo importante e da idade também é algo importante. Então, como questão de prevenção, quantas vezes ao ano, uma vez ao ano, você precisa se submeter a um exame de colonoscopia? Olga, quando você fala em relação à idade e à condição familiar, a coisa mais importante são os fatores externos que estão aí no ambiente. Primeiro é exatamente isso. É o etilismo, é o tabagismo, ou seja, pessoas que fumam, pessoas que bebem em exagero, né, no caso da bebida alcoólica. Assim como no ganho de peso, pessoas obesas que não fazem atividade física. Alimentação rica em gordura, que não come fibras, né, tem um hábito intestinal alterado. Esses são os principais pacientes que, se não cuidados, vão desenvolver essas lesões pré-neoplásicas e, consequentemente, a doença. Numa condição de histórico familiar, os demais membros da família se tornam mais vigilantes. Entendi. Né? E quando há a indicação do exame da colonoscopia, é muito claro, o tempo para a degeneração de uma doença neoplásica benigna para uma maligna, de acordo com essas alterações externas, são 10 anos. Então, se eu fizer uma colonoscopia aos 50 anos, teoricamente eu tenho que repetir essa colonoscopia, se tudo normal, depois de 10 anos, ou seja, com 60 anos. Maravilha, eu achava que era muito mais rápido repetir esse exame. Não, e é lógico que se tiver alguma predisposição familiar, esse tempo diminui, mas não ultrapassa 5 anos. Então, assim, não é um exame que precisa frequentemente comparecer em consultório para fazê-lo. Pelo contrário, uma vez estando normal, essa pessoa fica ali para fazer um novo exame em 10 anos, no máximo 5. A gente parece que gosta de falar das exceções, né? Então eu vou falar das exceções aqui. E assim, infelizmente, eventualmente, a gente encontra pólipos que são bem vilões, né? Até a palavra é até parecido, mas o pólipo que é um vilão, digamos assim, esse você tem que chamar para a colonoscopia mais cedo. E de acordo com a quantidade de pólipos também que se acha, mesmo não tendo alteração familiar, a gente gosta de sempre falar para quem está em casa assistindo. O câncer, ele é genético, obviamente, mas ele não é uma herança familiar na sua maioria dos casos, mais de 90% dos casos, né? Poucos casos são realmente uma herança familiar herdada, pai, mãe, avô. Então, a grande maioria é uma doença genética não hereditária. Mas quando é o hereditário, sim, aí a colonoscopia é muito mais curta, assim como os pólipos, que são uns diferentes dos outros, tem uns que são mais perigosos, aí também a colonoscopia é mais curta. Entendi, doutor. Falando ainda sobre fatores de risco, então, a gente conseguiria classificar em baixo, médio e alto risco? Olha, de acordo com o pólipo, sim, tem até os protocolos diferentes de intervalo entre repetição de acordo com a quantidade e o tipo de pólipo que acha, né? Mas disparadamente tem um tipo específico lá de pólipo e a história da familiar hereditário que chamam a atenção
porque esses são sempre os altos riscos. Lembrando que a minoria é o hereditário familiar, né? É a minoria. Isso aí. Entendi. Então, no caso, pelo que eu entendi também que o doutor Lauzamar falou, a alimentação é algo muito importante, né, doutor? Sim. Existe alguma dieta para você se prevenir de alguma forma? É uma dieta que não pode ter muita gordura, né? Então, frituras... Gordura também é algo pontual. As gorduras, principalmente animal, né? Então, esse tipo de alimentação que, teoricamente, baixa em quantidade de fibras, né? E alimentos processados, até mesmo alimentos que usam conservantes, são alimentos que predispõem mais essa alteração, né? É como se fosse o pólipo. Imagina o pólipo, aquele ser que ele adora, aquela pizza condimentada, aquele hambúrguer. Olha, meu Deus! Aquela fritura, aquele bacon, aquela carninha defumada. O pólipo adora aquilo para virar um câncer. Doutor, acabou com o final de semana. E aí, imagina ganhando peso, imagina o cigarro junto, imagina a bebida alcoólica, tudo isso... Gente, então, a junção desses fatores é algo que te coloca em um patamar de muito risco. Sim. Obesidade, sedentarismo, tabagismo, etilismo e uma alimentação, lógico. E o interessante é que os pacientes, eles sempre chegam num consultório pra gente e falam: ah, que meu bisavô comia era a gordura da banha do porco que fritava, que não sei o que, ele viveu muito tempo, não sei o que. Aí você para pensar, a expectativa de vida da população naquela época era 40 anos, 50 anos. Não tinha nem tempo de virar o tumor benigno virar um maligno, né? Sim. Então tinha essas diferenças, mas o que fica na população de forma leiga e errada é isso, né? Que não é bem a alimentação que é o problema, está acontecendo alguma coisa, é a poluição, é a água, né? Não é. Doutor, ainda a questão do aumento da expectativa de vida manda muito na questão do câncer, né? Até fazer um comentário sobre isso que você falou, Elga, é que o câncer de cólon e reto, além da incidência ser o segundo em relação até mesmo a nível mundial, ele é o tipo de câncer mais prevalente. O que significa isso? O paciente tem o diagnóstico, está em tratamento, mas tem uma condição de segurar a doença, até mesmo os casos metastáticos, muito melhor que os outros demais tipos de câncer. Olha, que importante, né? Porque geralmente é importante também mostrar para as pessoas sobre isso em casa, para elas realmente terem essa responsabilidade de ir investigar, né, doutor? Isso, que é o primeiro passo. Muitos têm medo. Um exemplo que ilustra legal o que o doutor Lauzamar falou é o câncer de pulmão, por exemplo. Ele não está entre as estatísticas de incidência lá em cima, mas entre mortalidade ele é campeão. Ou seja, diagnosticou, você vai ter um problema provavelmente muito grave de saúde, e o câncer de cólon é o contrário. Você tem uma alta incidência, mas a prevalência na população também é alta, porque essas pessoas não estão morrendo, elas estão tratando, quimioterapia, enfim, várias coisas. Inclusive é um dos poucos cânceres que em estadio 4, que é o estadio mais avançado, o metastático, ainda assim tem chance de cura. Um dos poucos que essa regra foge, né? Do avançado não tem cura, né? É um dos poucos que tem essa oportunidade. E chegou aquele momento de darmos uma paradinha mais calma, que é bem rapidinho. A gente já volta. Estamos de volta neste super programa recebendo Dr. Bruno Ehringer e Dr. Lauzamar Salomão da Oncolog, falando sobre câncer coloretal. Doutor, falando de tratamento na questão do câncer coloretal, segue o mesmo procedimento? Cirúrgico, quimioterapia, radioterapia, tem algo novo? Algumas peculiaridades, né? Principalmente quando falamos em reto. Reto, normalmente, as doenças são mais avançadas, porque começam a mostrar sintomas um pouco mais tardios, e a partir dos sintomas tem o diagnóstico, e a maioria desses casos já estão em uma situação que a gente chama localmente avançada, que aí não é a cirurgia como primeira opção. Começa com quimioterapia e radioterapia, com a proposta de preservação esfincteriana, ou seja, preservação fisiológica da evacuação, assim como para evitar as recidivas da doença a nível da região pélvica. O reto fica numa situação no corpo
que é entre a parte da pélvica, da bacia. Ali, os órgãos estão muito próximos uns aos outros. E, então, para evitar que aconteça da doença retornar, o principal método de tratamento é quimio-radioterapia. E depois, na sequência, cirurgia com a proposta de preservação esfincteriana. Nas outras regiões do cólon, que faz parte do intestino grosso, começa-se com cirurgia e depois a continuidade com a quimioterapia, que a gente chama profilática ou adjuvante. Isso há exceção na doença que já é metastática, né? Tanto para cólon, para reto. Aí a proposta é realmente começar com quimioterapia, porque falamos de doença sistêmica e não mais uma doença localizada. E a abordagem cirúrgica seria somente em caso de obstrução ou até mesmo de sangramento. Caso contrário, seria somente quimioterapia e não cirurgia. Entendi. E na questão de tratamento, doutor Bruno, tem alguma novidade também? Olha, eu vou chamar a atenção para uma novidade que pouca gente dá importância dela. O que a gente conseguiu demonstrar em termos de biomoleculares do tumor de colo retal teve a ver com a rotação do intestino na nossa formação. A gente, quando era uma célula única no útero da nossa mãe, aí foi se dividindo, formou-se alguns tecidos. Aquele tecido que faz o intestino, ele tem uma rotação dentro da célula antes de virar o intestino propriamente dito. Então, essa rotação foi visto que na verdade, são parecidas, dois órgãos diferentes, o intestino do lado esquerdo com o intestino do lado direito. E aí a gente, baseado nesses estudos biomoleculares, vendo essas diferenças, a gente está percebendo que alguns remédios funcionam mais de um jeito para um lado e menos para o outro, e vice-versa. Olha só. Então, o que há de mais moderno nessa área, na verdade, é esse conhecimento para individualização do que vai ser usado no caso do paciente. Isso é bem individual, de cada indivíduo. Na verdade, acabou se dividindo em dois grupos, né? Do lado esquerdo e do lado direito. É óbvio que tem que fazer os estudos biomoleculares e a genética daquele tumor. Mas uma vez você conseguido classificar direitinho, você consegue individualizar para saber o que a pessoa precisa, o que ela responde e o que ela não pode usar, que ela não vai responder. Entendi, doutor. Que bom, né? Uma boa notícia. Sim. Doutor, no caso da cirurgia, que eu acho que as pessoas têm bastante dúvida, a recuperação do paciente, como é que fica posterior à cirurgia? Geralmente é algo que ele volta à vida normal, ele precisa ter um acompanhamento por mais tempo? Quando falamos em cirurgia de intestino, muitos dos pacientes têm aquele medo, né? A colostomia, que é o intestino colocado exteriormente para a evacuação temporária, né? É uma consequência, assim, que muitas das vezes é utilizado como uma tática cirúrgica para prevenir uma junção de um intestino ao outro que tem riscos de vazamento de fezes. Uma vez vazando as fezes dentro da cavidade, se torna muito perigoso, principalmente com a vida. E aí se faz uma colostomia que a gente chama de protetiva ou protetora. Normalmente, um paciente que faz uma cirurgia de intestino, ele tem um tempo de internação, aproximadamente de 5 a 7 dias de internação. E quando não se coloca essa colostomia, os pacientes vão para casa seguindo um padrão de dieta no início, que vai progredindo aos poucos, né? E quando tem essa colostomia, fica um período, quando é protetora, de 2 meses, e depois faz a cirurgia de reconstrução e o intestino volta a funcionar de forma fisiológica, como é habitual. Fora isso, é uma cirurgia que a gente considera tanto por vídeo, laparoscópica, quanto por cirurgia. Vídeo também. Faz por vídeo. Então já é algo menos invasivo, né, doutor? A gente tem conseguido fazer esses procedimentos com mínimas incisões, né? Mas é necessário aparelhos e pinças apropriadas, que infelizmente o SUS, pela rede pública, ainda não fornece, né? Mas um sistema de saúde suplementar, isso é bem corriqueiro, já é bem dinâmico, isso é possível sim. Isso aí também depende do estágio da doença, né, doutor? Sim. A cirurgia, ela entra no estágio que a gente chama local ou localmente avançado pós-quimioterapia e radioterapia. Aí a cirurgia faz o seu papel. Entendi, doutor Bruno. O doutor levantou a questão da pandemia, que a gente ainda vem sofrendo reflexo das pessoas terem parado de fazerem os seus exames, irem no hospital. Então, isso é algo que
ainda vem impactando muito no diagnóstico do câncer coloretal? Vem, A gente está colhendo ainda esse pós-pandemia? Eventualmente a gente se depara com um paciente que chega mostrando um exame que ele já sabia que ele devia ter feito antes. Nossa. E aí não fez por conta desse represamento medo. As pessoas estavam em pânico, na verdade. Sim. Né? Justificável ou não, estavam em pânico. E aí chega com aquele exame assim, não, doutor, já estava sentindo, você estava sentindo o quê e há quanto tempo? Quando você ia ver, já estava batendo já há 3 anos atrás, já estavam com indicação do exame e aí não estava sendo, a coisa não estava andando, né? Sim. Entendeu? O câncer tem pressa, né, doutor? Na verdade, o estadiamento, quanto mais precoce, a chance de cura sempre é maior. Essa é a regra geral, né? Então, é mais um tumor que segue a mesma regra, o mesmo padrão. Doutor, então, falando ainda sobre isso, os sinais de alerta. Vamos lá, né? Perda de peso, dor, sangramento intestinal, no caso anemia. A gente odeia paciente que chega e estava tratando de anemia sem ter uma investigação da causa. A gente tem um pavor disso. E é muito comum. Muito comum. Então, assim, acontece muito? É o mais comum, inclusive. Aí a gente tem um pavor disso, porque aí quando o paciente você vai investigar, você acha o problema e aí estava como se fosse enxugando gelo, sabe? Ah, tá com anemia, vamos dar. Aí você está só enxugando gelo, né? Mas a causa básica mesmo, ninguém estava pesquisando. E existe, lógico, outros fatores associados, assim, para a gente já passar essa informação e as pessoas falam, não, estou com anemia e estou sentindo o quê? Um cansaço? Foi isso que o doutor falou? Exatamente, um cansaço, fadiga, às vezes tem sintomas obstrutivos, né, na alteração na evacuação. Então tem uma série de detalhes que depende do que o tumor está causando, que aí vai ter aquele sintoma, né? Entendi. E no homem, muitas das vezes, pelo conceito de não querer fazer um exame de toque retal e tudo mais, fala, não, estou com hemorroida, isso está me incomodando. É algo que se confunde, tem o sangramento, hemorroida, e vai deixando, vai deixando. Aí quando realmente procura ver que não é hemorroida, não é doença hemorroidária, e sim é um tumor crescendo no reto, e sim, vai passando. Doutor, existe um sangramento também? No caso, como o senhor fez uma comparação com a hemorroida, falei, existe um sangramento que pode acontecer também? Quando é no reto, que é a parte final antes do ânus, acontece o sangramento do tumor, né? E aí o leigo acha que é hemorroida, doença hemorroidária, e não procura para atendimento. Ah, vai melhorar, vou melhorar um pouquinho a dieta e vou melhorar, não vai sangrar mais. E está lá. O primeiro profissional, quando existe algum sintoma, pode buscar um clínico, mas é um proctologista? Sim. Qual é o primeiro profissional que poderia isso mesmo. É o fazer clínico, essa investigação? Gastroenterologista. Até o próprio gastro? Isso. Aí vai o cirurgião geral, o cirurgião de proctologista, assim como depois encaminhado para a especialidade, que é a cirurgia oncológica e o oncologista clínico e radioterapeuta. Todos eles pedem os exames necessários, né, doutor? Depende. Se eles frequentaram a aula, sim, né? Doutor, é complicado, né? Você realmente vai, busca um profissional, você acredita que você está fazendo o procedimento correto. Sim, mas acontece de não fazer. Os guidelines dentro da medicina, eles existem justamente para tentar fechar essas lacunas das diferentes escolas da forma de ensino. Se você leu e tem acesso e respeita e segue, a chance de erro diminui muito, né? Então, aquilo que a gente estava falando, colonoscopia a partir dos 50. Se você tem fatores de risco, principalmente familiares, 10 anos antes do primeiro parente onde que teve. Se você tem uma síndrome genética hereditária, aquela assim que tumor em 3 irmãos, os tios, o pai, não sei o que. Esse paciente, normalmente ele já tem que operar antes, até dos 20 anos de idade, ele já está operando o intestino. É um negócio meio trágico, mas enfim, são as exceções, né? São as exceções. Então, o guideline, se você tem acesso e segue, qualquer médico consegue fazer essa triagem a tempo. Olha, eu quero, antes de finalizarmos esse bate-papo maravilhoso, interessantíssimo, eu quero fazer mais um alerta do que o Dr. Bruno falou da incidência em jovens. Que eu acho que os jovens, eles falam, não, vou preocupar depois dos 40, depois dos 50. Isso é pontual mesmo? Vem acontecendo os casos em jovens também? É raro, né, Bruno? É raro? É mais raro, mas quando acontece é muito marcante para a família, né? E você não encontra, às vezes, o histórico familiar para suspeitar de síndrome hereditária.
E acontece, aí aparece aquela mulher, mãe de família, às vezes criança pequena com 35 anos de idade, 30 anos de idade, com câncer de intestino. Então acontece sim. É óbvio que a prevenção, que quando a gente fala da colonoscopia, ela é importante, mas ela não vai ser indicada para essa paciente, por exemplo. Né? Aí a gente tem que fazer o apelo da alimentação saudável, rica em fibras, evitar defumados, evitar enlatados, evitar o condimentado, evitar essa gordura, né? Principalmente a gordura animal. Sim. Né? Então a gente tem que partir para o pressuposto assim, de fazer o que dá para fazer. Né? Fazer a nossa parte, né, doutor? Exame na hora certa e alimentação saudável para todo mundo. Atividade física também, Atividade aquele física. protocolo, Sim. né, que todo mundo precisa ter essa responsabilidade, né? Sempre a gente precisa Exatamente. fazer esse alerta às pessoas. Sim, obesidade é um negócio muito importante, né? Obesidade... Saiu um trabalho, eu acho que deve ter uns 5 anos a respeito olha eu falando coisas polêmicas, né? A cirurgia de redução de estômago para obesidade, o controle pós-operatório, esses pacientes tiveram menos câncer do que aqueles que tinham o mesmo índice de massa corpórea, mas que não estavam sendo operados. Então, Olha assim, só. o controle de obesidade está assim, associado a câncer coloretal. Entendi. Nem sempre só alimentação saudável. Perder o peso também. Perder o peso. É importante, né? Infelizmente, a obesidade é uma pandemia também, né? Eu acredito que vocês, muito mais que eu, têm esse conhecimento, né, doutor? Exatamente. Exatamente. Em relação à obesidade, é uma coisa que não é para aceitar, não, é fazer mudança, Aumenta fazer diferença. demais. Risco de várias doenças, né? Fazer a diferença. Entendi. Isso é importante. Mas não estamos aqui falando para fazer cirurgia. Exatamente. Porque, sabe? Não é pra Isso fazer Sempre a é cirurgia. importante, doutor. Aí eu vou dar uma informação, vamos dar uma informação. Então, quem faz a cirurgia de câncer de redução de estômago também tem chance maior de ter câncer de estômago, só por ter operado o estômago. Então, Olha não é só. assim também. Não é assim também. Eu O entendi, melhor é a né? consciência mesmo. A consciência é a melhor saída, né? A Exatamente. responsabilidade com a saúde, ter essa atenção é o que realmente salva no final, né, doutor? Com certeza. Doutor Bruno Heringer, muito obrigada pelo seu retorno. Sempre acrescenta muito com cada participação do senhor aqui. Eu espero que volte sempre rápido, viu, Eu que doutor? agradeço. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. E doutor Lausamar, Obrigado. olha, a gente estava com saudade, veio apenas uma vez aqui em nosso programa, mas trouxe aqui um assunto maravilhoso que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que estão em casa, ligar esse alerta, Isso. ter essa responsabilidade com a sua saúde, porque confiam nos profissionais que estão aqui passando essa informação. Tenha certeza que faz muita diferença, viu, doutor? Obrigado mais uma vez. Obrigado Eu pelo que convite. agradeço. E até a próxima. Até a próxima. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Mais calma que amanhã a gente volta. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Atenção, oportunidade. Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso canal no YouTube e este bate-papo já está lá à sua disposição. Então fiquem à vontade e tirem todas as suas dúvidas. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.